Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Para falar de cidadania, a gente fala de projetos, de ensinamentos, e aqui nós temos um jovem aqui que já trabalha bastante tempo com isso, aceitou o nosso convite, vamos bater um papo. Obrigado, Guilherme, por ter aceito o convite. Te deixo a câmera 1 para dar o teu primeiro oi. Hein? Então é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, agradeço ao jovem, realmente me sinto jovem, em plenas condições de saúde, cognitivas, para implementar um grande projeto aí que a gente está pensando para o município. Então é uma iniciativa, a primeira iniciativa de forma bem programática, né, um curso anual de empreendedorismo de impacto e inovação voltado a jovens, que a gente quer alavancar assim, não só a carreira, assim, mas a projetos de vida desses jovens aí da comunidade de Farroupilha. Muito bem. Há quanto tempo tem o Instituto em funcionamento? Então, foi fundado, assim, nunca foi pensado, assim, né? O meu projeto de vida nunca foi, quero abrir uma ONG, quero ser um líder social, tanto que eu não sou, né? Mas, assim, muitas das minhas experiências de vida, muitas experiências do que eu via na minha família, sempre fez total sentido o trabalho voluntário, né? Então, a minha experiência com o trabalho voluntário, que é um dos principais valores do Instituto Alce, o grupo de voluntários que a gente tem, e isso nasceu em 2005. Mas aí tu pode me perguntar, tu sempre quis fundar o Instituto a partir de 2005? Também não sei, não posso te afirmar isso. O fato é que eu acumulei muitas experiências no campo educacional, seja no campo formal, que é a escola, educação básica, ou não formal. Seja em instituições de acolhimento, ensino profissionalizante, né, que é o jovem aprendiz, em outras instituições. E muitas coisas eu via, né, presenciava em sala de aula, sentia assim, muitas questões, assim, como é que eu vou atingir esse jovem de hoje? O que eu estou errando que eu não estou conseguindo dar uma boa aula de matemática, que eu sou formado em pedagogia e matemática e contabilidade. Então isso me inquieta até hoje, assim, eu não sei o que eu vou fazer para o jovem. Esse projeto e eu estou vendo que é uma ótima alternativa, né? Mas é um acúmulo de experiências e vivências, tanto no campo profissional, pessoal, social e familiar. Final de 2019, um grupo de pessoas, eu, o Lucas, a Ju e o Alexandre, que também, cada um com suas trajetórias de vida, um instituto, uma instituição faria sentido. Então idealizamos o Instituto Alce. Claro, muito das iniciativas, o STAT, muito partiu de mim, mas a gente nunca desmerece alguém que se juntou a nós em determinados momentos, né? Sempre então nasceu voluntarismo. Até esse é o primeiro ano que vai entrar um recurso de uma empresa privada que todos vão ser remunerados, inclusive eu. Eu vou atuar como coordenador pedagógico e professor também, né? Mas até então nunca retirei nenhuma vantagem do Instituto, até por ser ilegal, né? Como representante legal nunca poderia estar sendo remunerado com doações, né? Mas até o final de 2009 fomos constituídos, né? Tivemos a enchente o ano passado, que fez a gente repensar algumas coisas institucionalmente e eu pessoalmente. A gente tinha uma sede no bairro Menino Deus, na qual foi inundada, perdemos materiais pedagógicos, perdemos boa parte do nosso brechó solidário, perdemos tampinhas, que são atividades meios da nossa instituição, que capta recursos para nos sustentar, que nem toda empresa tem um custo fixo. A gente tem um custo fixo bem reduzido, mas tem. Claro. Né? Não negamos e buscamos gerar a própria renda para se manter no longo prazo, né? E como a gente já mantinha algumas parcerias aqui no município com a Escola Ponto de Partida e o Shopping Atacado Golden Center para esses dois programas, o Tampinha Legal e o Brechó Solidário, eu tomei a frente de pensar, refletir, mas sobretudo sentir que faria mais sentido a gente vir a Farroupilha. Né? Eu tenho um convívio familiar aqui, tenho a minha família daqui, vivi aqui muito da minha infância como visitante, né? Não como residente, no qual agora eu estou me programando para também morar aqui, né? Então, basicamente é isso. O que a gente faz lá, replicar aqui, assim como em qualquer perímetro urbano, meio rural, a gente precisa, não nós Instituto Alce, nós como sociedade civil organizada, ver o que esse jovem está buscando hoje em dia, né? Porque, assim, é notório, a gente vê nos espaços, seja familiares ou sociais, muitas vezes os jovens desinteressados, né? Com certos modelos que estão sendo apresentados a eles, seja escolar ou empresarial, e a gente tenta ter uma visão mais global do modelo, assim, o porquê que ele se sente assim, só culpar ele, só ver TikTok e não vai trabalhar. É um caminho, mas a gente está tentando buscar outros olhares e criar outros mecanismos para que ele, não vou dizer que ele vai se interessar por esse curso, mas a gente vai provocar bastante eles. Muito bem. Então a gente busca isso. A tua formação, então, é de matemática
Isso, eu fiz contabilidade lá no início, com 17, 18 anos, aí exerci a contabilidade até os meus 28. Chegou a trabalhar como... Sim, trabalhei em setor público, setor privado, e paralelamente eu fazia voluntariado, né, que a gente falei que é uma coisa que sempre eu tive chamado, principalmente também da minha irmã, que sempre trabalhou com isso, e chegou um ponto da minha vida que eu me sentia mais, assim, produtivo, feliz, satisfeito com o voluntariado do que com a contabilidade. Então, fez eu repensar a minha vida. Que legal. Né? Então, eu migrei para a área da educação, né? Fiz pedagogia. Começou cedo, normalmente demora um pouco para se questionar, né? Para se questionar e escolher uma diretriz mais... Mas o que eu vou te dizer? Legal, né? Aconteceu. Então, esses três outros colegas, eles não vêm para a Farroupilha no Instituto? Eles vêm pontualmente, né? A Ju é assistente social, o Lucas é psicólogo e o Alexandre trabalha com cursos profissionalizantes na área da construção civil. Ele tem uma vida inteira dedicada a essa área e é uma área que emprega bem. Emprega e remunera bem hoje, né? Remunera bem se o profissional é dedicado, comprometido. E ele tem uma caminhada de vida, um histórico imerso nessa carreira, né? Esse projeto a gente não tem iniciado em Farroupilha, a gente está buscando espaços e parcerias com a iniciativa privada para desenvolver, né? Mas a Ju e o Lucas pontualmente vão vir, até porque a Ju é assistente social, o Lucas é o psicólogo. Eles vão, de certa forma, vão ter um relacionamento mais próximo com as famílias, não diretamente em sala de aula, que vai ser a minha área, né? Mas eles vão ter alguma proximidade, seja de forma presencial ou virtual daí. E como é que funciona o curso, principalmente atinge que faixa de idade? O curso, ele tem um corte. Então a gente submete o projeto numa plataforma de editais privados e públicos. A gente se inseriu num edital privado que é da empresa Elera Renováveis, que é a sede do Brasil em São Paulo, mas tem diversas usinas de geração de energia limpa, né, no Brasil inteiro. Então eles analisaram o projeto, fez sentido para eles, e além deles existe um mecanismo intermediário que faz a interlocução da empresa com as OSCs, com as ONGs, que no caso somos nós, que é a Bússola Social. Então a gente passou desde outubro do ano passado em diversas entrevistas, análise de projetos, questionamentos, o que a gente está fazendo agora, né? Eu tive que convencer eles de que o nosso projeto seria pertinente para uma comunidade de Farroupilha. Então a gente tem que definir lá um público-alvo. Por que de 15 a 24 anos? Porque minimamente eles vão ter uma formação teórica, a gente não pode embelezar muito o empreendedorismo, quer ter uma ideia. Eles vão ter que saber uma matemática financeira mínima, eles vão ter que saber montar um fluxo de caixa. Eles vão ter que ter uma ideia de construção de algum índice, que nada mais é do que uma relação, uma proporcionalidade. Então, o 15 porque tem que saber equação e proporção. Por isso. Isso aí, em tese, eles têm que dominar até os 14, 15 anos na escola. E o 25 porque a gente tem que ter um corte. Mas seria bem legal de 15 a 40 anos. Mas talvez, pela nossa visão, né, que o projeto foi escrito por várias mãos, a empresa, de 15 a 40 até não... Então, de 15 a 25 a gente entendeu que faz sentido que é um jovem adulto que muitas vezes assim está procurando uma recolocação profissional. Daqui a pouco está num trabalho, não está tão satisfeito. Eu sou prova disso. Se eu tivesse esse curso na minha idade, né, com meus 18, 19, talvez eu mudaria antes. Não sei, não posso afirmar agora, mas... E a escola em si, ela nunca dirige o jovem para uma profissão, né? Não existe isso, né? Eu não posso afirmar, né? Mas assim, as que eu vivenciei, tá? Mantenho um relacionamento de amizade, proximidade com algumas pessoas. Não vou dizer que o professor não é bom. O professor muitas vezes é sobrecarregado. Já tem diversas demandas. Eu trabalhei em escola, né? Então, eu estava muito diversificar a minha aula de matemática. Eu não conseguia tempo de pensar ele no mercado de trabalho. Então, até uma oportunidade de eu falar assim para ti, para o pessoal que está assistindo, que a gente não está aqui para tirar o espaço de ninguém. A gente não quer concorrer com ninguém. Porque a gente vai atingir 30 jovens. Mas a gente nunca parou para estudar o território. Mas deve ter mais de 200 jovens que se encaixariam no perfil, né? Então a gente vai se ater muito, principalmente a Ju e o Lucas, nessa questão de selecionar o grupo. A gente quer que esses 30... A gente não tem ilusão de que todos vão chegar ao final do curso, mas seria um cenário bem otimista, mas a gente quer buscar esse jovem. Então a gente simplesmente pode fazer parceria com escola, seja pública ou privada, a gente está apto a isso. Ou até mesmo outras ONGs, outras instituições que buscam um trabalho mesmo que o nosso. Isso a gente deixa bem claro, até por estar vindo de Porto Alegre, e eu não ser residente de Farroupilha, às vezes, muitas vezes pode gerar essa dúvida. Não sei se gera, né? Mas enfim, para aproveitar o espaço e mencionar isso, a gente está aqui para... Não é para o Instituto Ócio, não é para o Guilherme, né? Não é para os outros professores, para a Laura, para a Josiane, para a Tuane, para a Jéssica. Embora eu seja professor, eu não quero me promover como professor
E não quero que o Instituto Alce tenha destaque. Uhum. Eu quero que um jovem de 18 anos, que tem um pai e uma mãe que às vezes não tem muita orientação para orientar uma carreira, que está tudo bem, né? Às vezes a gente não sabe orientar para a carreira um pai e uma mãe, né? Que a gente seja essa válvula, esse escape para o jovem, opa, pode ser que aconteça isso. Então a gente vai ter um programa também de formação socioemocional, que vai abarcar a parte da mentoria de carreira para esse jovem, além das aulas, né? Que eu acho que é o principal diferencial. A seleção vai ser feita como você comentou, e vai ter custo para os alunos? Não. Eles vão ganhar um lanche, né? Vai ser as aulas, então, entrando na parte bem prática, né? Vai ser uma vez por semana a aula presencial aqui em Farroupilha. Presencial. Duração de 4 horas no turno da tarde. Eles vão ganhar o lanche sem custo algum para eles. Né? A gente tentou viabilizar a gratuidade do transporte público, mas a gente não conseguiu. Enfim, é uma política pública, a gente não tem como intervir, né, nesse sentido. Mas é isso aí, sem custo algum, porque a empresa de São Paulo entende que a gente quer buscar as camadas que não pagariam esse curso. Então não faz sentido a gente cobrar por esse curso. Então, o recurso vem dessa empresa, total, né, que é uma multinacional, com certeza. É uma multinacional. Né, para fazer um projeto que eles também têm interesse nisso, né, de ter um projeto de cunho social, né? Isso, não é caridade, assim, não desmerecendo a caridade genuína que instituições fazem. A gente fez nas enchentes, a gente ganhou muita doação, apenas transferiu para as famílias, porque eu não fui diretamente atingido na minha residência. Só perdemos o instituto ali, as questões materiais, que foram poucas, assim, comparado a outras famílias. Ali foi então, essa questão de genuidade, servir ao próximo, é do nosso coração, não é do Instituto Alce como missão. Legal. Esse instituto, então, ele já atuou e pretende se estabelecer em Farroupilha. Não tem um local ainda ou já tem? Tem uma sede administrativa que é na Ângela Otonello. É um espaço box criativo cowork aqui no centro. Então a gente vai ter as inscrições no formulário eletrônico, depois até posso te passar o link. Com certeza. E vai ter um segundo momento de acolhida das famílias. Daí vai ter a participação mais direta do Lucas e da Juliana, que vão escutar essa família, ver o porquê que quer inserir o filho ou a filha nesse projeto, né, ou o sobrinho ou o neto, enfim, um responsável adulto vai se dirigir a nós. E todo esse movimento a gente vai fazer na nossa sede. A gente não tem uma sala de aula assim para comportar 30 alunos, né, porque seria um custo bem mais oneroso para nós nos mantermos. Então a gente está buscando também parcerias com a iniciativa privada. Né, a gente não está atuante em nenhum espaço público assim diretamente, então a gente entende que é uma forma da gente conseguir assim, um espaço que não onere tanto a gente, né, porque esse projeto a gente foi aprovado um valor e tem as rubricas nos quais a gente pode gastar, por exemplo, horário, palestra para os jovens, material pedagógico, lanche, a adquisição de um projetor, mas não prevemos a sublocação, o pagamento, porque a gente entendeu na ocasião que, como é um projeto que beneficia a população, a comunidade, a gente tem fevereiro e março para correr e buscar esse espaço. E já tem alguma tratativa com relação ao espaço? Sim, estamos falando com a SIX, que é aqui no centro, né, sem descartar uma possibilidade de a gente se inserir em outros territórios também, que a gente veja que tem um potencial dos jovens aderirem ao projeto. Então a gente tem conversas com o CRAS e com algum equipamento público para ver daqui a um pouco. Existe 70 jovens em determinado bairro. Eu não conheço Farroupilha tanto detalhe, assim, nunca sentamos com o CRAS para conversar sobre mapeamento e esses dados, né, que são internos do município. Com certeza. Mas seria interessante também a gente ter um plano B nesse sentido, assim, ter um espaço, um equipamento privado que abarque esse público. Seria interessante, seria bem mais. A SIC já disponibilizou o local? A gente já está bem adiantado para sublocar uma sala de aula deles ali. O espaço lá é bom, né? É uma sala de capacitação ali, comporta tranquilamente todos os alunos. Tem toda uma estrutura, né? O plano assim, de desenvolvimento disso, tu poderia dar uma pincelada aí para ver, passar para as pessoas que estão nos assistindo aí? Então, existe um empreendedorismo, né? Que nem eu estou diante do empreendedor aqui da comunicação que é tu, né? Tem um canal, tem canais digitais, tem patrocínios, monetiza canal. Não sei assim se é, mas enfim, é tudo isso. Tu é um empreendedor. É um empreendedorismo, é bem sucedido, já está há bastante anos consolidado no município. O nosso empreendedorismo de impacto, que foi na nossa apresentação lá para o Bússola Social e para a Ilera, é que a gente não vai permitir, assim, a gente vai instigar, provocar o jovem que o empreendedorismo da nossa proposta, é que eles no final do curso, lá em janeiro,
quando tiver a formatura, eles vão ter desenvolvido ou um produto ou um serviço que resolva algum problema das suas comunidades, do bairro, do município. Então, para isso, tem que estimular demais a capacidade de criatividade deles, que é uma coisa que às vezes a gente não... Eu vejo por mim, eu dou aula para adolescente. Eles recebem as coisas muito pronto. Hoje em dia, com a instantaneidade da rede social, da internet, do Google, inteligência artificial, assim, em segundos eles já têm acesso a muito conhecimento. Aí o cérebro deles, a inteligência emocional, assim, o caminho que eles teriam que percorrer, que nós percorremos no nosso tempo, de forma mais homeopática, a gente consegue maturar mais a informação que a gente recebe, consolidar, descansar e depois pensar. Para eles é tudo muito instantâneo. Isso e superficial, né? Superficial. Então isso eu detectei como professor. Então a gente busca, ao longo de todo o projeto, a gente vai ter uma carga horária teórica, que mesmo por ser teórica, a gente vai fomentar demais a parte prática e útil daquela teoria, e tem uma formação que é mais de 50% que é a formação prática daí. Aí sim. Daí eles vão ter habilidade soft skill, design thinking e plano de negócio e projeto de vida. Aí vão ser mais de um professor, essa é a parte que é a mão na massa, vamos dizer assim. Eles vão visitar espaços públicos, espaços privados, o bairro deles, juntamente dos professores, né? A gente vai ter esse cuidado sempre. Trabalhar em campo também. Trabalhar em campo. Meter a mão na massa porque eles estão nos problemas. Não é o Guilherme que vai chegar num bairro e dizer que não tem tampa de bueiro suficiente para evitar enchente, por exemplo. Eu não vou dizer isso, agora eu estou dizendo, mas enfim, eu estou dando um exemplo porque eles vão detectar alguma falha, que também não... Uma outra vertente que a gente tem, não podemos culpar sempre o poder público, né, que não tem braço para tudo, né. Então, por isso que a gente exerce esse trabalho aí de interesse público, de parcerias mesmo. Então essa é... O principal aqui que tem nos panfletos aqui é um curso de empreendedorismo de impacto e inovação, né? Formar jovens empreendedores na atualidade e durante essa jornada de conhecimento, então, trabalhar um pouco a campo, técnicas, né? Exatamente. Estratégias técnicas e pedagógicas. O que tu salienta mais nisso aí, Guilherme? E eu dou aula, então, como eu falei, né? Isso aí eu vou destacar um termo que tu usaste ali, né? Na atualidade. Então, a gente vai ter a disciplina de contabilidade, vai ter uma disciplina de educação financeira, educação fiscal. Minimamente, eles têm que saber o que é um imposto, para onde vai o dinheiro do tributo. Mas, assim, eu gostaria, como eu sou dessa área, eu gostaria de dar 40 horas. Eu gostaria de dar, e eu, se eu fosse aluno, eu gostaria de receber. Só que, conhecendo a juventude de hoje, tu ficar 40 horas com o aluno, esgota eles. Esgota o professor, porque, que nem eu te falei, é muita instantaneidade para eles não querem isso. Então, a gente vai criar mecanismos pedagógicos, por exemplo, sala de aula invertida. Existem metodologias já que nós não criamos, a gente simplesmente... O que seria essa invertida? Para mim é uma novidade. Antes da aula, eles vão ter que acessar o conteúdo, de alguma forma. A contabilidade, antes de ter aula, eles já vão ter que saber o que é o DRE, o que é o balanço, o que é um balancete, diferenciar, o que é uma contabilidade de custos. Eles vão aprender contabilidade gerencial. Cara, talvez não, porque a de custo, departamentalização, definir processo, fluxograma seja mais importante para eles, para esse curso, do que uma contabilidade avançada tributária, por exemplo. Embora eu gostaria de dar, eu não vou dar. Então vai ser uma coisa bem vivencial e prática da contabilidade, e eles vão ter de alguma forma o acesso antes da aula. Tanto o material teórico que a gente vai produzir, eles vão ter o acesso, vão ler, ou a gente vai fazer uma provocação, alguma leitura, algum vídeo, algum áudio, eles vão ter um contato cognitivo com a aula seguinte. E daí a gente chega na aula, já otimiza bastante o tempo, eles já vão ter ideia do que se trata, e a gente já vai chegar com umas questões mais de trabalho em equipe. Eu falei aquilo, a gente falou isso, a Laura interviu com isso, a Laura gravou um vídeo, a professora Jéssica fez um material. Se eles vão ler ou não, aí que tá, eu não sei. Mas a gente vai instigar eles para isso. O nosso trabalho é esse. Tem que tentar provocar o interesse deles no assunto. De várias com formas. Novas técnicas até, né? Claro. Essa da invertida é boa, porque é uma coisa que a gente não... Normalmente começa do A, B, C e vai embora, né? Aí vai 2 horas, vira para frente. Deixa eu iniciar a aula de contabilidade, daí já acelerou, né? Já que eles já são mais acelerados, vamos acelerar também isso. Muito mais acelerados, né? É difícil conviver. Eu tenho uma menina de 10 anos, às vezes eles não têm paciência, né? Eles querem tudo para ontem. Então, quem for acessar o nosso conteúdo programático vai ver ali, uma carga horária muito baixa para contabilidade. Quem é que fez esse conteúdo? Foi proposital, assim, a carga horária é baixa, para eles terem acesso, assim, pelo menos um caminho. Eu gostei de contabilidade, quero entender regime fiscal do lucro real. Então vai atrás, não vai ser aqui. A gente vai dar aquela faísca para eles. Provocar o interesse, se eles conseguem
achar um time para eles. Isso. E aí, juntamente, tem a questão da formação socioemocional, que é onde entram as mentorias, que eu acho que é um diferencial bem legal, que a equipe de professor de sala de aula vai estar em contato direto, tanto com a Estela quanto com a Tuane, para trazer alguns relatos de sala de aula, que para mim vai ser uma novidade, né? Como cada aula que eu dou de matemática mesmo, até mesmo para os meus alunos é uma novidade. Então, para um grupo heterogêneo que a gente vai formar um conteúdo novo, então a gente vai estar em contato direto com as mentoras justamente. Elas vão ter esse cuidado e vão desenvolver um método delas para desenvolver autonomia, autocrítica, trabalho em equipe, questões que abarcam de forma tangencial a formação técnica mesmo, né? Que não é unicamente que a gente busca que alguém que saiba o direito, legislação, contabilidade, tem uma coisa bem mais importante, inclusive, para a vida dos jovens do que saber isso. Hoje em dia, o que a gente ouve bastante, o jovem quer estudar e se foca em algum estudo para fazer um concurso, né? Estabilidade, isso aí. Isso aí hoje mais a tônica para garantir uma estabilidade e tal, né? Mas e o empreendedorismo vai aonde, né? Quem serão os próximos empreendedores Exatamente. no futuro? E empreendedores dentro do serviço público também se precisa muito, né? Também. É resolver conflito, resolver problemas. Isso aí em qualquer campo tem, né? Uma dona de casa, uma baita empreendedora, tem que gestar muita coisa. É o recurso, é a cozinha, é o quarto, é os filhos, é a casa, é a família. Então, é no nível mais macro, realmente. Se a gente for no sentido etimológico da palavra, né? Empreendedorismo seria todo mundo. Muito bom. Pode ser empreendedor, empreendedora. E aqui tu fala nos temas de aprofundamento. Seria comunicação, linguagem, tecnologia da informação e comunicação. O que mais que tu destaca? A gente procurou encadear justamente na ordem, né? Não quer dizer que a gente vai ensinar um jovem a se comunicar e ter uma linguagem. Mas eles têm que saber que para tu entrar numa empresa, cara, não dá para ir de boné e bermuda. Mas no Google é tudo bonito, maravilhoso, dá para trabalhar de chinelo. Bom, é no Google, né? Regra geral, a gente vai dar que eu vejo às vezes também por mim, às vezes eu estou compartilhando coisas muito da minha vida, mas eu vi por estar anos na escola, assim, em educação, teve um momento, que eu não consigo precisar qual, o jovem ficou bem liberto, assim. Cara, é assim que eu quero. Pode tudo. Pode tudo. E, na verdade, a formação interna, assim, de uma pessoa, principalmente de um adolescente, de uma criança, ele precisa de uma linha de conduta, assim, limites, limites, famoso limite, escutar um não, ter alguém que alguma referência que indica, cara, é assim, não é que eu estou te mandando fazer isso, é porque existe uma regra, existe um funcionamento como sociedade que, não é pecado dizer que tem regras, a gente vai ter que seguir regras em qualquer espaço, né? A gente tem um olhar mais para o mundo empresarial, mercado de trabalho, mas por isso que a gente quer formar ele para a vida também. Existiu isso em algum momento, porque eu vejo hoje na escola, às vezes, eles não aceitam imposição, beleza. Então é uma linha muito tênue, assim, sutil. Como é que a gente vai conseguir atingir esse jovem, dar um norte, uma linha, se eles não aceitam imposição? Isso aí já está evidente que eles não aceitam. E eu também tento ao máximo não impor. Então é negociar e é um código que está acontecendo entre nós, na linguagem, no olhar, na fala, que vai ter que acontecer com esse jovem, assim, eles vão ter que, de certa forma... Tentar mostrar a realidade para eles. Tentar mostrar sem impor, é difícil, né? A saída do berço da casa. Porque no meu tempo, o meu pai, minha mãe, minha avó dizia, é assim, tá? Não é que hoje em dia eles são mal ou bons, é diferente. Aceitava, né? E estava tudo bem, né? Vamos reforçar aqui a missão, então, do Instituto, né? O que tu... Então, se me permitam ler ali, posso ler ali para a tua audiência? Promoção do aprendizado, qualificação socioprofissional, desenvolvimento humano, cidadania e acesso ao mundo do trabalho. Tudo meio que se interrelaciona, que é o que a gente conseguiu sintetizar de forma que é o que a gente busca, né? Você só pensa no jovem no trabalho? Boa parte da nossa força de trabalho é pensando nisso, mas para ele entrar bem no trabalho não é só isso que ele precisa, né? Para ser um contador não precisa só estudar contabilidade. Hoje em dia, tendo em vista as relações que a gente vê muito conflitos, saúde mental, inteligência emocional, inclusive, né? Isso aí está em todas as profissões, né? Isso aí interfere no mercado de trabalho, na vida, né, do jovem. Então a gente tenta fazer um mix, vamos dizer assim, de várias competências e habilidades que a gente entende que sejam bem importantes. Muito bem. E na visão dos 3 itens aí, que toda instituição, a empresa tem que ter, a missão, a visão e os valores, né? E na visão, o que tu destaca ali para nós? Hein? A gente pretende, né, quem chega ao Instituto Alce
muitas vezes talvez seja pelo Guilherme, ou porque é amigo do Lucas, familiar da Ju, amigo da Ju. E tem gente também como voluntários que a gente tem voluntários remotos de todo o Brasil. Não chegam pelo Instituto e não chegam pelo Guilherme. Eles chegam pelo que a gente vende para eles. Ó, tu quer se juntar a nós, é por isso. A gente está aqui por isso e por essas pessoas a gente quer gerar esse resultado na nossa sociedade. Então a gente entende que a gente tem como visão ser uma organização de referência, atuando em projetos de impacto socioambiental e social. O impacto é o que vai acontecer depois do projeto. Não tem como eu te afirmar agora que vão surgir 10 empreendedores com negócios próprios assim para atuar, por exemplo, na resolução do problema da fiação elétrica, por exemplo. Mas assim, se um for provocado e ele entenda que reestruturar a fiação elétrica dos postes, que muito se fala, né, ir para a subterrânea, eles vão ter que dar motivos, razões para isso, eles vão desenvolver uma tecnologia, uma inteligência para resolver esse problema. Então o impacto vai se dar daqui 2, 3 anos. Né? Eles vão precisar de recursos para ter o negócio deles. Então a gente vai manter a nossa equipe monitorando esse impacto. Então o impacto é nesse sentido. Né? Muito bem. Tanto no campo socioambiental quanto social. E é o que está, formação humana e socioprofissional. Né? Muito bem. Essa formação humana aí que não está fácil, né? Mas é um desafio. É um desafio. Mas a gente... Eu posso te dizer que hoje em dia eu não trabalho em escola. Será que é porque eu desisti? Quem vê de fora, pô, o Guilherme desistiu de escola, tá? Trabalhando só no Instituto Alce. Eu dou aula de matemática para grupos reduzidos. E eu reconheço que eu não tenho inteligência emocional para gerir um grupo de 40 adolescentes. É uma falha, uma fraqueza minha? É uma falha, uma fraqueza minha. Então eu tento trabalhar isso de outras formas. Talvez o Instituto seja uma válvula para isso. Mas enfim, existem muitos professores assim, magníficos, eu conheço vários assim que conseguem gerir. E realmente essa questão do desenvolvimento humano é perfil, né? O cara que está lá, assim, tem gente que tem um dom, né? Consegue gerir com certa facilidade. Eu vejo vídeos, às vezes no YouTube, filmes. Pô, eu quero ser que nem esse cara, como eu queria ser que nem esse aí, que nem aquele. Tem uma resiliência, uma paciência, mas assim, hoje acima da média, né? Mas é onde bate bastante o desenvolvimento humano, né? Formação humana. É isso aí. E os valores, então? Aprendizagem, ética, cidadania, responsabilidade social e inclusão, né? Aprendizagem qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, assim, não tem esse estigma de alguém aprende mais, porque quando o cara quer, né? É muito interno isso. Se tu canaliza a tua energia, cara, eu vou ser um mecânico. Dificilmente essa pessoa não vai ser mecânico. Se ele realmente decidir, né? A gente quer criar esse mecanismo para incutir isso no jovem. O que ele quer ser, ele pode ser. Então existem várias falas, várias dinâmicas, né? Que não é só a minha área, né? A área de todas as educadoras, facilitadoras. Então a ética, agir com a maior transparência possível, ética, cidadania, responsabilidade social, né? Não delegar apenas para o poder público toda a responsabilidade, né? Porque a gente está numa sociedade. A gente não é poder público, mas a gente está aqui para prestar um serviço de interesse público porque é o município, né? É a Farroupilha que precisa, todos, né? Esse jovem dar uma escalada boa na profissionalização, né? Então a gente está aqui como isso que seria para nós a responsabilidade social. Para ter todos os impostos que a gente tem, não tem tudo que a gente mereceria, é só através das ONG, né? As ONG hoje se fala que é o quarto poder no Brasil hoje, né? Pela importância do voluntariado, né? Também, com certeza. Então, realmente tem que se unir para tentar melhorar esse nosso convívio de cidadania para ter uma qualidade de vida, né? Tem que acreditar nisso e correr atrás, né? Se vai dar certo ou não, a gente vai saber daqui a um ano. Mas já deu certo porque começaram, estão acontecendo coisas, a gente começou, é o principal, né? E o principal, já tem um projeto consolidado e aprovado, né? Porque para aprovar um projeto dentro de uma empresa multinacional não é assim, né? Eu acho que talvez uma coisa deve acontecer aí, né? Os caras têm alguns critérios para tudo isso, né? Exatamente. E eles não botam dinheiro pela janela se não tiver um bom projeto. Não bota. Muito bem, Guilherme. 30 minutos de conversa, te deixo com as colocações finais na Câmara 2 para te dar mais uma pincelada. Em breve a gente vai estar inserindo nas nossas redes sociais. A gente já tem lá o link da bio do Instagram, o formulário de inscrição para essa família, né, esse responsável, o próprio jovem já tem a iniciativa de querer se inscrever. Sintam-se à vontade, já está disponível. E também nas redes sociais a gente vai estar publicando novidades do projeto, assim, apresentando a nossa equipe. E é isso aí. E qualquer dúvida, né, a gente tem na rede social ali também o nosso WhatsApp. Chamem no que for preciso ali, porque a gente está aqui
para promover o município de Farroupilha, né? A gente quer atingir a todos aí. Estamos aqui para ajudar. Muito bem. No Face, Instituto Alce, no Instagram, Instituto_Alce. Isso. Né? Então, muito bem. Te agradeço por ter aceito o convite. A gente que agradece aí. Muito obrigado.